Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Hoje a nossa temática será guarda compartilhada. Para nos orientar, para nos ensinar, para debater conosco sobre esse tema, acolhemos hoje a doutora Silvia Leme Correia, que é professora de Direito Penal e também promotora de Justiça. Doutora, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, pelo seu momento e pelos seus ensinamentos também. Seja bem-vinda a esse espaço. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar aos telespectadores sobre um assunto de extrema importância para nós, o Ministério Público. Como poderíamos, de certa maneira, doutora, conceituar o termo guarda compartilhada? A guarda compartilhada é um conceito relativamente novo, mas não tanto, porque antes da lei que passou a viger em 2014, final de 2014, os juízes, a jurisprudência já aplicavam a guarda compartilhada. O que seria então a guarda compartilhada? O conceito de guarda compartilhada diz respeito à possibilidade, que hoje é regra pela legislação, de ambos os pais terem consigo os filhos menores de 18 anos. Então, embora pelo Código Civil os pais, ambos, sejam responsáveis pela guarda, pela educação, pelos alimentos dos filhos menores, antigamente havia uma guarda exercida quase que com exclusividade por um dos pais, notadamente a mãe, como regra geral. Então, depois da lei que passou a viger em 23 de dezembro de 2014, não é? Então, um pouco recente a lei, agora ambos os pais, como regra, têm o direito de permanecer com seus filhos. Então, após uma separação, após um divórcio, o que ocorria? Ocorria uma ruptura da convivência dos filhos com um dos pais. Então, o filho passava a se manter com um dos genitores, como eu disse, notadamente da mãe, não é? Porque eram menores, às vezes crianças de tenra idade, às vezes sob amamentação ainda. E o outro pai era visto de tempos em tempos, a cada 2 semanas, e havia aquele rigor na determinação das visitas, por exemplo, em finais de ano, festas de aniversário, festas de Dia das Crianças. A legislação veio para eliminar essa ruptura de convivência, porque o ECA, a Constituição Federal, diz que a família é formada pelos pais com seus filhos, ou então por um dos pais com sua prole, não é? E se há uma ruptura, não é justo para a criança, não atende os melhores interesses da criança, que tenha também ruptura na convivência com um dos seus pais. Então, por isso, a legislação veio para fazer assim, digamos, emplacar de vez, não apenas jurisprudencialmente, não apenas em relação a alguns juízes que já aplicavam esse conceito, mas também para que todos passem a aplicar como um norte para o Conselho Tutelar, um norte para o Ministério Público, um norte para a magistratura, um norte para os órgãos de execução. A doutora afirmou que alguns juízes já aplicavam isso anteriormente à lei de 2014. Exato. É comum no mundo da justiça, no mundo das leis, doutora, esse fato de algumas tradições se tornarem lei? Então, porque o que nós temos é um Congresso Nacional que acaba sempre muito sensível aos reclames da sociedade, muito sensível às necessidades da sociedade, acaba então por apresentar projetos de lei para fazer com que nossa legislação, nosso ordenamento também evolua e se desenvolva conforme essa sociedade que é dinâmica. Então, o direito, embora estático, a legislação parece estática, mas se ela assim permanecer, não vai acompanhar aquela dinâmica social. Por isso que todas as vezes que a sociedade passa a pedir mudanças, a clamar por mudanças, o Congresso, com os nossos representantes, não é? Composto por representantes do povo e representantes dos estados, no caso senadores, eles então realizam essas mudanças pedidas pelos cidadãos. E essa a guarda mudança, compartilhada foi uma dessas mudanças. Essa mudança de guarda compartilhada, o grande foco de atenção foi justamente a parte, digamos, mais lesada,
que seriam as crianças ou não? Com certeza, a parte mais lesada seriam as crianças. Nós tínhamos também uma grande reclamação por parte dos pais, não é? Por essa prevalência que ocorria em relação às mães. Sempre as mães permaneciam com os filhos menores, no mais das vezes. Então os pais começaram a buscar também esses direitos na justiça. Nós vemos que houve também uma mudança de entendimento, de compreensão por parte dos genitores de sexo masculino, né? Antigamente, há 30, 40 anos atrás, enfim, nós não tínhamos uma convivência tão diária, tão frequente dos pais para com os seus filhos, não é? Então, o pai, qual era o papel dele? Educador, provedor de bens materiais, de alimentos, e a mãe? A mãe, então, era aquela genitora sensível, aquela genitora que acompanhava o dia a dia, as horas das crianças, que acompanhava o dever de casa. Hoje isso mudou, graças a Deus. Hoje os homens assumiram esse papel de verdadeiro genitor para os seus filhos. Então hoje os homens também dão banho, os homens também cuidam, também alimentam, não é? Também educam, também ajudam no dever de casa. Então não há mais, na família que pretendemos hoje, nessa sociedade de hoje, não há mais, e é assim que deve ser, essa diferença entre a mãe e o pai, cada um com papéis autônomos. Não, os pais realizam ambos os papéis para que o filho se desenvolva melhor, para que o filho tenha mais autoconfiança, para que o filho tenha menos problemas psicológicos mais tarde. Então, hoje a família é toda unida em prol de seus filhos menores, não é? É possível fazer uma comparação entre positivo e negativo do que tínhamos antes de 2014 com o que temos hoje, não? Da guarda compartilhada? Creio que sim. Não sei se pode ser mais adequado, porque a situação envolvendo criança e adolescente, ela tem de levar em conta o caso concreto. Cada família em concreto, né? Cada condição da família em concreto é que vai determinar para o juiz se deve haver a guarda compartilhada ou, eventualmente, uma guarda alternada. O juiz pode determinar isso? Sim. Há casos, por exemplo, em que há extrema animosidade entre pai e mãe. Nesse caso, a guarda compartilhada, embora pela legislação seja exceção, acaba se tornando um fator de sofrimento para a criança. Por quê? Porque a criança vai conviver com o pai e com a mãe ao mesmo tempo, simultaneamente, sem regras rígidas de visita, sem regras rígidas quanto a horários, né, para estar com um ou com o outro. Contudo, quando está com um deles, acaba havendo uma espécie de alienação parental em relação ao outro. Não é? Então, eventualmente, a mãe acaba falando sobre situações que não deveria com aquela criança, por causa dos seus problemas pertinentes ao casamento com aquele pai. Não é? São situações que não deveriam passar para o mundo daquela criança após a separação, de forma alguma, porque ela continua sendo filho e sempre será filho. Né? Embora os pais tenham se separado. E o mesmo pode ocorrer em relação ao pai. Então, se houver essa animosidade extrema, muitas discussões, eventualmente até violência física de um para com o outro, né? Recomenda-se, nesse caso, que o juiz não aplique a regra e assim, então, aplique uma outra normatividade para aquela família, sabe? Para aquele pai com sua prole e para aquela mãe com sua prole. Até então que nós tenhamos uma melhor convivência e, claro, o juiz, nesse caso, quando aplica a guarda alternada, deve sempre remeter aquela família para a equipe multidisciplinar, não é? Para psicólogos, para eventualmente psiquiatras, assistentes sociais, educadores, para que trabalhem junto com o pai, com mãe e com filhos, para que possa justamente, após esse trabalho de convivência, após a restauração das relações, como devem ser, não restauração do casamento, restauração do convívio entre pai e filho, entre mãe e filho e entre pai e mãe como pais, não como marido e mulher. Que fique bem entendido, né? Então, após a restauração dessas relações, aí sim o juiz aplicar a regra
que é a da guarda compartilhada, para que as crianças não sofram o maior prejuízo dessa animosidade entre pai e mãe. Uma pergunta subjetiva que sempre tive curiosidade, doutora. Que critérios um juiz tem para definir quando ele concede uma guarda compartilhada ou uma guarda alternativa? Qual é o filtro de percepção que ele deve ter para tomar a decisão mais correta e mais acertada? Pois é, eu sou membro do Ministério Público, não é? Mas sempre que nós acabamos conversando ou vendo uma situação ou outra, penso que os juízes tenham como critério, e assim deve ser, todos eles acabem aplicando a legislação, qual é o filtro? É o melhor interesse da criança, do adolescente. É o melhor interesse dos filhos. As pessoas menores de 18 anos têm prioridade em todas as ações governamentais, na execução de todos os serviços públicos, é o seu desenvolvimento que aqui se encontra em foco. Então, o juiz deve analisar isso. A guarda compartilhada é regra pela legislação, mas no tocante a essa família em concreto, vai trazer mais benefícios ou mais prejuízos para essa criança? Não é? Esse é o filtro. Se então, por motivos diversos, o juiz, no caso concreto, dentro do processo de guarda, verificar que a guarda compartilhada está causando mais prejuízos ao desenvolvimento psicossocial que se espera daquela criança, então ele deve alterar as regras. Num processo, o menor, a criança é ouvida? Sim, sempre. Recomenda-se que sempre a criança e o adolescente sejam ouvidos nos processos de guarda. E como funciona, desculpe, eu sou bem leigo no assunto, doutora, a tramitação de um processo de guarda? Se dá entrada no espaço jurídico para isso, como é? Sim, hoje nós temos praticamente toda a infância, juventude e família tramitando via Projude, por sistema online, não é? Então já se encontra bastante avançado aqui no estado do Paraná principalmente. Então um advogado faz um pedido, a parte que assim o deseja, representada por um advogado, ajuiza uma petição, dizendo, dando os fatos, né, mostrando os fatos ao juiz e então pedindo a guarda de determinado filho, de determinada criança, não é? Aí o juiz vai receber essa petição, analisar se preenche os requisitos, mandar citar a parte contrária, isso quando não houver consenso, não é? Quando não houver consenso. Mandar citar a parte contrária então vai se defender, né? E em havendo essa defesa, está preenchido o contraditório e ampla defesa, e aí após vem todo um período de instrução judicial em que o juiz vai ouvir a criança, vai ouvir testemunhas, vai ouvir os genitores, aquelas pessoas que pleiteiam a guarda, aqueles que não admitem aquele pleito, não é? Que então se insurgem contra aquele pleito e diante de toda essa instrução, com todos os elementos de prova necessários, o juiz então determina que se realize na residência daquelas pessoas e onde a criança estiver, estudos pela equipe multidisciplinar, não é? Educadores, assistentes sociais, psicólogos, para que tragam melhores subsídios para o juiz. Então, além de ouvir as partes que estão em contenda, digamos assim, não é? As partes que estão em litígio, o juiz vai ouvir equipe oficial, equipe designada pelo Estado, imparcial, desvinculada daquela família, justamente para trazer melhores subsídios. Subsídios de fora, vistos de fora, não é? Alguém oficial, representado pelo Estado, que então, visitando aquela família, conversando com os membros daquela família, poderá trazer melhores subsídios para o juiz decidir. Ele não toma decisão sozinho, há um corpo, um histórico que o possibilita a melhor decisão. Jamais o juiz toma uma decisão sozinho. Ele sempre vai precisar de provas, sempre ele vai precisar, nós sempre costumamos dizer, logo nos primeiros anos de faculdade, o que não está nos autos não está no mundo. Então o juiz pode até ter conhecimento subjetivo, pessoal, do que ocorre naquela família, mas no processo ele precisa trazer todos esses elementos de prova, as partes têm de trazer esses elementos de prova para que então nós tenhamos uma decisão justa. Porque a decisão, ela não vai respingar naquele juiz, ela vai respingar naquela família que é a base da sociedade, não é?
e vai respingar naquela sociedade onde aquela família está integrada. Perfeito. Doutora, uma suposição, né? Uma separação de um casal que infelizmente o contrato, o matrimônio não deu certo, há uma guarda compartilhada. E cada um pensa que a outra parte tem que dar conta das despesas, dos gastos com relação ao filho, principalmente com relação ao alimento. Como é que fica essa questão de divisão também dos custos com a criança? Então, é uma pergunta bastante importante porque é muito comum os pais imaginarem que, obtendo a guarda compartilhada, deixarão de ter obrigações alimentares para com seus filhos. Isso não é verdade. Na verdade, a obrigação alimentar, a obrigação de prover as despesas materiais dos filhos menores de 18 anos e incapazes é de ambos os pais. Ambos têm essa obrigação, não é? Daí, no caso concreto, o juiz vai averiguar a possibilidade e a necessidade que nós dizemos. Então, vai analisar a possibilidade daquele genitor que tem o dever de prestar alimentos e a necessidade da criança, a necessidade do filho. Então, suponhamos que haja, sim, uma guarda compartilhada, mas um dos genitores esteja fora do mercado de trabalho, por diversas razões ocorridas durante a relação conjugal. Havendo a separação, evidente que não é de um dia para o outro que aquele genitor vai se adequar ao mercado de trabalho, não é? Aí o juiz determina que o outro genitor, que já vinha provendo as despesas daquela família, mantenha a pensão alimentícia em valor X, dentro das necessidades daquela criança, do seu filho. E acontece de, às vezes, esse genitor que provê as despesas materiais acaba por solicitar a guarda compartilhada pensando que com a guarda compartilhada, caso lhe seja deferida a guarda compartilhada, ele então deixará de prestar alimentos. É o que nós sempre dizemos, isso não é verdade, porque enquanto o filho menor de 18 anos tiver necessidade, e sempre vai haver essa necessidade, já que ele não tem condições de trabalhar e prover sozinho o próprio sustento, aquele genitor que tem condições, que tem possibilidade, deve prestar esse alimento. E há casos do juiz de uma decisão de uma guarda compartilhada? Por circunstâncias do futuro, houve uma relação de animosidade entre as partes. Pode-se voltar atrás com uma guarda alternativa? Pode-se voltar atrás. Neste caso, sim. Não necessariamente a guarda vai ser mantida indefinidamente. A guarda, ela é uma relação que sempre pode ser modificada, sempre. Então, conforme o melhor bem-estar da criança e do adolescente, conforme o melhor desenvolvimento psicossocial deles. Caso o juiz verifique que a guarda compartilhada não está surtindo efeito, muito pelo contrário, está trazendo prejuízos para aquela criança, para aquele adolescente, o juiz pode rever sua decisão e então modificar os termos da guarda. Aí sim alternar, que não é a regra, mas nesse caso pode ser estabelecida a guarda alternada. E esse pedido de alternância de guarda, ele provém das partes, os pais separaram, ou ainda essa equipe multidisciplinar continua um processo de observação, de acompanhamento com esse casal e com essa criança? O ideal é que a equipe multidisciplinar continue esse processo. Então, pode partir tanto de um dos genitores, não é? Ou de membros da própria família que estejam percebendo que o desenvolvimento da criança não está ocorrendo de forma satisfatória, como deveria, com a guarda compartilhada, como pode partir também do próprio Ministério Público, como pode partir também da equipe multidisciplinar, não é? Avós. Às vezes acontece também de avós procurarem os membros do Ministério Público e informarem a animosidade que existe entre aquele casal, ou melhor, os pais daquela criança, e o Ministério Público tomar as providências de ofício. Isso acontece. Alcançando a maioridade, cessa-se a guarda compartilhada ou a guarda alternada? Cessa-se a guarda compartilhada, porque com 18 anos a pessoa adquire plena capacidade e não fica mais sujeito ao poder familiar dos pais. Mesmo que, suponhamos, esse jovem não tenha condições de se manter, se tem alguma doença física, mental, ainda continua ou cessa-se com 18 anos? Veja, com 18 anos, caso ele tenha
plena capacidade mental ou física, aí sim ele adquire a plena capacidade e não fica mais sujeito ao poder familiar. Caso ele tenha problemas mentais, caso ele tenha distúrbios ou então não possa por si só prover as próprias necessidades, dependa de uma terceira pessoa, então ele ficará sujeito a uma curatela, que nós chamamos. Ele provavelmente será submetido a um processo de interdição e o juiz nomeará um curador que poderá ser um dos genitores, nesse caso, para acompanhá-lo nos atos da vida civil, para prover as necessidades daquela pessoa. Há um outro caso em que o filho adquire 18 anos, embora plenamente capaz, não tenha condições materiais de prover as necessidades básicas, como, por exemplo, estudos, né? Alimentação. Nesse caso, a obrigação alimentar se mantém. E a jurisprudência tem sido bastante rigorosa nesse sentido, de que a obrigação alimentar se mantém até esse filho, essa filha formarem-se na universidade. Aí o período até término de uma graduação. Exatamente. Pergunta subjetiva agora, doutora. De onde veio teu interesse por essa área do direito? Uma pergunta difícil de dizer, mas penso que os membros do Ministério Público, de forma geral, amam a infância e juventude, amam trabalhar com o desenvolvimento psicossocial de qualquer ser humano. Acho que isso já faz parte de nós. Quando nós escolhemos entrar no Ministério Público é porque nós já tínhamos esse gosto, essa dedicação, enfim, esse amor pela causa. Há uma predisposição? Creio que sim. Acho que se aprende já desde cedo, desde a infância. Nós amamos a área, acho que desde muito cedo. Sorte nossa que há pessoas como vocês que estão para nos defender, nos orientar, enfim, para que possamos buscar aquilo que é o essencial de uma sociedade civil constituída, que é o bem comum. Em nome de todos que estão nos assistindo, eu agradeço muito a tua competência, o teu estudo, o teu empenho nessa área do direito que realmente é fabulosa. Muito obrigada, obrigada a toda a sociedade, obrigada ao senhor, obrigada também à rede de TV que nos concedeu essa oportunidade e penso que é sempre bom para todos, para a sociedade, essa convivência e essa aproximação do Ministério Público para com todos. É bom que conheçam o nosso trabalho e saibam que há um local onde possam buscar o provimento de suas necessidades, onde possam buscar uma resposta do Estado. Quando nenhum órgão mais resolve, o Ministério Público estará sempre lá com as portas abertas para o povo. Obrigado, doutora. Obrigada. E obrigado a vocês pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.